Os cofres abertos deste início de temporada mostram que as equipes mudaram o comportamento em relação às últimas janelas. Os times da série estão gastando mais em um menor número de peças para o elenco. Por exemplo, a primeira janela de 2023 foram 685 milhões de reais em 228 reforços. Este ano, são 1,055 bilhão em apenas 171 contratações. Veja abaixo. Vale reforçar que estes valores não necessariamente foram efetivamente gastos no período da janela. A contagem leva em consideração a quantia total divulgada dos valores acordados para o negócio acontecer, independente de quando serão efetivamente pagos. Os valores acima também incluem os montantes gastos por jogadores que já pertenciam ao elenco e tiveram suas compras definitivas exercidas na atual janela. Além disso, o levantamento não considera gastos com luvas, extras intermediários. Os números também estão sujeitos à variação em função do câmbio e consequentes alterações no total de cada negócio. Dito isso, o Flamengo voltou a ser protagonista no mercado da bola nesta janela de transferências. Com um elenco repleto de jogadores de alto nível, o rubro-negro foi ao mercado em busca de peças pontuais para reforçar o elenco. Foram apenas 3 contratações e quase 160 milhões de reais para trazer os atletas para o grupo rubro-negro. Destaque para os 16 milhões de dólares pagos à vista ao River Plate para contar com o meia uruguaio de La Cruz. Na primeira janela do ano passado, os dois times foram tímidos e gastaram bem menos. O Glorioso contratou 10 nomes com apenas 18 milhões, um aumento de 620% em 2024. Já o Timão investiu 10 milhões em 4 reforços na primeira janela de 2023. Neste mesmo período desta temporada, os gastos cresceram 1.166%. Times da Série A que mais gastaram na janela contratações mais caras. Luiz Henrique ainda não é a contratação mais cara do futebol brasileiro em números absolutos, mas é a maior desta janela. O clube de John Testor tirou o atacante do Betis, da Espanha, por 16 milhões de euros, cerca de real 86 milhões na cotação atual. O Glorioso ainda pode gastar mais 4 milhões de euros em meta, cerca de real 21 milhões. 2 milhões de euros com a ida para o Lyon e outros 2 milhões se o atacante entrar em campo em 60% dos jogos enquanto vestir a camisa do Botafogo. Para este levantamento, os valores a serem gastos em metas não foram considerados. Eles serão contabilizados apenas quando a meta for cumprida. Principal contratação do Flamengo para a temporada, De La Cruz só fica abaixo de Luiz Henrique na lista de reforços mais caros da janela brasileira. Os quase 78 milhões de reais investidos de uma única vez pelo rubro-negro já começaram a ter retorno em campo. Titular de Tite, o meia uruguaio já deu uma assistência para o compatriota Arrascaeta marcar, mas ainda não guardou o dele. Outras 2 contratações do rubro-negro aparecem em seguida na lista: o zagueiro Léo Ortiz e o lateral Vinha, outro uruguaio contratado pelo Flamengo. A novela mais longa da janela se encerrou após o clube carioca se acertar com o Bragantino. As negociações pelo defensor começaram no ano passado e só foram finalizadas perto do fechamento da janela. Já as tratativas pelo lateral uruguaio foram mais rápidas, com o Flamengo acertando a compra com a Roma por 8 milhões de euros, real 42,8 milhões, e mais 1 milhão de euros em caso de 2 títulos, 50% pelo Brasileiro e 50% pela Libertadores. Veja a lista das contratações mais caras da janela. Luiz Henrique Botafogo, real 85,9 milhões de La Cruz Flamengo, real 77,7 milhões Vinha Flamengo, real 42,8 milhões Léo Ortiz Flamengo, real 37,5 milhões Aníbal Moreno Palmeiras, real 34,4 milhões Rodrigo Garro Corinthians, real 34,3 milhões Borré Internacional, real 33,3 milhões João Victor Vasco, real 32 milhões Félix Torres Corinthians, real 31 milhões Gustavo Scarpa Atlético MG, real 27 milhões. Veja quem seu time contratou na primeira janela de 2024. Contratações para 2024 dos times da Série A. Observação: os jogadores retornando de empréstimo não foram considerados na lista acima. Além disso, os casos de atletas contratados, mas que chegarão apenas na janela do meio do ano, como Bernardo Atlético MG,